Mateus capítulo 4, do verso de número 12 até o verso 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Amados irmãos, em Genebra, onde aconteceu a grande reforma, chamada de reforma calvinista, foi construído posteriormente um muro, chamado de Muro dos Reformadores. Por cima dos reformadores, há uma frase que define muito bem o que foi a reforma protestante: post tenebras lux, que significa depois das trevas, luz, depois da escuridão, a luz. Dizem que esse lema foi feito por João Calvino, o grande reformador de Genebra, para retratar a volta do Evangelho, que havia sido perdido no contexto da igreja medieval. Durante o período medieval, parece que a luz do Evangelho foi escondida, mas com a chegada da reforma protestante, a palavra de Deus brilhou, e assim os povos passaram a conhecer a verdade e foram salvos desse período de trevas espirituais. Post tenebras lux foi inspirado na profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 2, que diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse lema define muito bem, então, o que significa a obra da salvação que Cristo trouxe a este mundo de escuridão. E é sobre isso que nós iremos tratar nessa noite em que nós estamos aqui memorando o nascimento do nosso Senhor, da luz de Deus que veio ao mundo, um mundo de trevas. A humanidade sem Cristo estava numa situação de trevas absolutas, mas depois das trevas, a luz brilhou neste mundo escuro, trazendo-nos a esperança de um novo dia. É sobre isso que nós vamos tratar, considerando hoje 3 pontos aqui para a nossa edificação. Em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês a triste situação da humanidade sem Cristo. Depois nós vamos tratar sobre a chegada da luz em um mundo sem Cristo, verso 12 ao verso 17. Por fim, nós vamos tratar sobre a exigência de Jesus para que alguém saia deste mundo de trevas. Vamos ver essas 3 coisas, então, pela ordem. Em primeiro lugar, a triste situação da humanidade sem Cristo. Verso 16 define muito bem isso. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, como eu falei, hoje nós estamos aqui para nos lembrar e comemorar o Natal. Geralmente no dia 25, que a gente comemora, nós estamos aqui hoje para fazer essa alusão ao nascimento de Emanuel, a este mundo que o desprezou. E nesse primeiro ponto, eu quero destacar a triste realidade da humanidade antes da luz de Cristo brilhar neste mundo. Teve um escritor chamado James Kennedy,
que escreveu um livro muito interessante. E se Jesus não tivesse nascido? Nessa obra, ele faz uma avaliação do impacto positivo que Jesus e a igreja cristã causaram no mundo, em todas as áreas. Na moralidade, na questão da saúde, na questão da sexualidade, na questão de hospitais, de arte, de música, nas obras de caridade, na economia, no governo, na ciência, na educação e na fundação das nações livres. E ele nos mostra quais seriam as consequências de um mundo sem Cristo e a sua igreja. Você já parou para pensar nisso? Como seria um mundo sem Cristo? Como você acha que seria um mundo sem o Evangelho? Como você acha que seria um mundo sem a presença da igreja, que é descrita lá em Mateus como uma cidade edificada sobre os montes, uma luz no meio das trevas? A Bíblia não nos deixou sem uma resposta para isso. A Bíblia nos dá uma resposta clara a essa questão. E a palavra de Deus nos diz que um mundo sem Cristo, um mundo sem o Evangelho, um mundo sem a igreja, seria um mundo afogado em trevas absolutas. Seria um mundo tenebroso. É assim que a palavra de Deus descreve o mundo. 1 João 5,12 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Um mundo sem Cristo, um mundo sem Deus, um mundo sem a igreja, um mundo sem o Evangelho, é um mundo escravizado por Satanás, escravizado pelo maligno. Paulo descreve isso em Efésios capítulo 2, quando ele diz que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mateus descreve aqui a verdadeira situação, não apenas dos galileus, mas de toda a humanidade sem Cristo. O povo que jazia em trevas. Depois ele diz: o povo que vivia na região, na sombra da morte. A Galileia dos gentios, uma região habitada por muitos gentios pagãos, que viviam longe de Deus, que viviam longe da comunidade de Israel. Um povo que não conhecia o Senhor. É descrito como um povo habitando em trevas, um povo que está morando na região da sombra da morte. Esta é a triste condição da humanidade sem Cristo, uma condição de trevas espessas. Em Efésios capítulo 5, verso 8, Paulo diz a mesma coisa: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo, falando sobre sua vocação, o seu chamado, lá em Atos capítulo 26, verso 16 a 18, o nosso Senhor diz para ele que ele tem uma missão para ele, para que ele seja testemunha no meio dos pagãos, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Trevas, trevas absolutas. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição da mulher sem Deus. Essa é a condição do adolescente sem Deus. Esta é a condição do jovem sem Deus. E é interessante porque na Bíblia, trevas é uma metáfora que aponta para pelo menos três coisas. Primeiro, treva é o oposto da luz. Se a luz representa o conhecimento de Deus, as trevas representam a ignorância espiritual. Se a luz representa o calor e a bondade, o mundo em trevas é aquele que está escravizado pelo pecado e pelo mal. Se a luz nos conduz pelo bom caminho, as trevas são a esfera do cego e do perdido. Se a luz traz vida, as trevas são o reino da morte. Treva
é o contrário da luz, faz oposição à luz. Trevas também simbolizam a ignorância humana, a alienação de Deus. Aqueles que estão no escuro são aqueles que carecem de visão e de conhecimento. Para os judeus e na mente judaica eram os gentios que viviam assim, na escuridão, nas trevas espirituais, porque eles não tinham a revelação escrita de Deus, a lei de Deus, os profetas, os salmos. Então eles viviam nas trevas, longe do olhar gracioso de Deus, assim como milhares de pessoas ainda vivem hoje, nas trevas espirituais. Trevas apontam para a cegueira espiritual da humanidade. Como é que o Evangelho descreve o homem sem Deus? Lá em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que tantas pessoas não creem na mensagem do Evangelho? Por que os falsos mestres são tão bem acolhidos no meio da multidão? Por que, apesar das pessoas ouvirem a mesma mensagem que às vezes você ouve, essas pessoas não dão créditos a ela? Paulo diz que é por uma razão simples: porque essas pessoas estão cegas espiritualmente. Porque o Deus deste século, que é Satanás, cegou a mente do pecador, e o ser humano decaído então tem mais facilidade em acreditar nas mentiras do que na verdade de Deus. O problema não está no Evangelho, o problema está na mente entenebrecida dos ouvintes. Eles são cegos para as coisas espirituais, eles são cegos para Cristo, eles não conseguem enxergar a verdade, eles não conseguem ver as coisas. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, porque o mundo é cego, porque o mundo é escuro. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso é viver nas trevas, é ter a mente, é ter o entendimento completamente bloqueado para a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. É um teólogo chamado William MacDonald. Ele ilustra essa verdade dizendo que em nosso universo físico o sol está sempre brilhando, contudo nem sempre nós o vemos brilhar. A razão disso é que algumas vezes nuvens densas se interpõem entre nós e o sol, e assim acontece com o Evangelho. A luz do Evangelho está sempre brilhando, Deus está sempre buscando resplandecer sua luz nos corações dos homens, mas Satanás põe várias barreiras entre o incrédulo e Deus. Pode ser nuvens do orgulho, da rebelião, da justiça própria ou centenas de outras coisas, de tal maneira que o sol está sempre brilhando, mas muita gente não consegue ver, por conta dessas nuvens que estão interpostas entre Deus e os incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e é assim que muita gente vive sem Cristo nesse mundo, meus irmãos, em trevas espessas, cheio de superstições, cheio de magias, cheio de falsas esperanças, longe da comunidade da aliança e completamente ignorantes a respeito de Cristo, a respeito do Pai e a respeito do Espírito Santo, a respeito da igreja. Eles vivem nas trevas espirituais, não veem a beleza do Evangelho, não veem a beleza que há em Cristo, não percebem o abismo no qual se encontram. Eles são cegos, como diz o nosso texto aqui, eles estão sentados na escuridão da noite, sem saber o caminho de casa. A linguagem de Mateus, citando o profeta Isaías, é o povo que jazia em trevas, o povo que vivia na região e sombra da morte. Essa é a realidade não apenas dos galileus, mas é a realidade de toda a humanidade. Mas graças a Deus, meus irmãos, que Ele não nos deixou para sempre nesse estado de trevas. Ele enviou Jesus, a luz, para resplandecer sobre aqueles que jazem em trevas. Esse é o nosso segundo ponto, a chegada da luz sobre aqueles que estavam nas trevas. O texto diz, no versículo 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes
a luz. Nesse segundo ponto, nós vemos então como a luz de Deus brilhou sobre aqueles que viviam sob as trevas do pecado, trazendo assim a esperança de um novo dia para a humanidade. Eu acho interessante como comentarista do Novo Testamento, fazendo menção a essa imagem de um povo que está sentado na região da sombra da morte, ele diz assim: a imagem que temos é de um grupo de peregrinos numa jornada. Enquanto eles viajavam pelo deserto, foram envoltos pelas trevas. Distantes da segurança do lar, eles estavam expostos aos terrores da noite, animais perigosos e inimigos violentos. Eles então assentam-se nas trevas e na sombra da morte. Era essa a situação de Israel durante os dias sombrios que precederam o nascimento de Cristo. É a situação em que estamos todos nós até que sejamos salvos, assentados nas trevas do nosso pecado, aguardando que a morte nos devore. Durante toda aquela longa noite, os peregrinos se perguntaram se sobreviveriam até a manhã seguinte. Oraram por libertação enquanto aguardavam o nascer do sol. Foi então que avistaram no horizonte o primeiro raio de sol da manhã. Era o raiar da sua salvação. Com a chegada da luz, os peregrinos conseguiram encontrar seu caminho de volta para casa. Era assim que estava o povo da Galileia naqueles dias, assentado na escuridão de uma noite sem fim, assentados na escuridão de uma noite sem esperança, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. E quando eles menos esperavam, a luz de Deus apareceu no horizonte. Os primeiros raios de sol daquela nova manhã, a luz havia finalmente chegado, trazendo salvação em suas asas. O texto diz que quando João foi preso, Jesus deixou a Judeia e foi exercer o seu ministério na Galileia. João estava saindo de cena, porque lá em João capítulo 1 diz que João Batista não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Agora a verdadeira luz está chegando, e ela está chegando na Galileia. E quando ela chega ali na região da Galileia, o texto diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, cumprindo-se assim a profecia do profeta Isaías, que dizia exatamente isso. Eu quero chamar a sua atenção para essa coisa tão cativante em Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Ele não foi morar na Judeia, ele não foi exercer seu ministério em Jerusalém, ele foi armar sua tenda exatamente no meio de um povo confuso, de um povo idólatra, de um povo que estava sepultado na escuridão, pessoas para os quais não havia futuro, não havia esperança, não havia perspectiva de nada. Por que Jesus vai morar no meio de um povo tão destruído, tão confuso, tão perturbado, tão idólatra? A resposta é que ele foi para lá, meus irmãos, para mostrar que há esperança para aqueles que estão absolutamente perdidos em seus pecados. Era assim que viviam os galileus, perdidos nos seus pecados. Como Jesus mesmo falou em João capítulo 12, verso 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Em João 8,12 ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No texto que nós lemos hoje aqui na nossa liturgia, o presbítero Osmair leu com a igreja, nós vimos como Zacarias louvou a Deus dizendo, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É isso, meus irmãos. Natal é sobre isso. O resplendor da luz de Deus brilhando sobre as trevas. A invasão da vida no horizonte daqueles que estavam completamente sepultados na escuridão. A visita da luz aos que jazem na confusão dos deuses. A chegada da esperança para aqueles que não têm rumo e que sobrevivem no limite da existência. É disso que trata o Natal. Se nessa noite você é uma pessoa confusa, sem chão, sem rumo, sem esperança, sem alegria, se você sente que está nas trevas da existência, lembre-se disso. É Natal. E Natal é o anúncio de que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Se você está se sentindo destruído, destroçado, completamente devastado pelo pecado, lembre-se do que Mateus diz aqui no verso 12. Jesus retirou-se para a Galileia. Ele se importou com os galileus. E deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos
confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que o profeta Isaías diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, da além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso é uma citação de Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Em 722, a Assíria, por ordem do Senhor, tomou o reino do norte, destruiu as 10 tribos de Israel. Foi uma grande humilhação para aquela região de Zebulon e Naftali. Mas Isaías está dizendo que quando o Messias chegasse, ele viria restaurar todas as coisas e traria tempos gloriosos para Zebulon e Naftali. E é disso que Mateus está falando aqui. Quando Jesus desceu da Judeia para a Galileia, ele cumpriu a profecia de Isaías 9, e a luz de Deus brilhou sobre um povo quebrado e destruído. Deus se importou com esse povo. Foi da Galileia que ele chamou os seus primeiros discípulos. Foi na Galileia que Pedro e André, Tiago e João foram convidados a tornarem-se pescadores de homens. O próprio Mateus, que estava escrevendo esse livro, era da Galileia. Era um publicano. Um homem que jazia em trevas, nas trevas do pecado, que não tinha esperança de dias melhores, que era odiado, que era desprezado por todos. Ele viu a luz de Deus. Ele e muitos outros creram, se converteram, se arrependeram, foram salvos e passaram a andar na luz do Senhor, porque houve arrependimento da parte deles, que é o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto, então, da nossa mensagem é a exigência que Jesus faz para que alguém saia das trevas. Nós vemos isso no verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Preste bem atenção nisso. Nós já vimos que os da Galileia viviam nas trevas. Já vimos que Deus se importou e enviou a luz para aquela região que vivia em trevas. Mas agora Deus tem uma exigência a fazer, porque a luz também foi enviada para essa cidade de Parauapebas. Nós não somos a luz, mas nós somos instrumentos pelos quais a luz de Deus alcança os povos. E nós fomos enviados como testemunha desta luz para que vocês creiam, para que a luz de Deus invada nossos corações e nos tire do triste estado de trevas espirituais no qual nós nascemos e vivemos. Nós precisamos de arrependimento e fé na luz. Arrependimento na Bíblia significa uma mudança de mente. Arrependimento não é uma emoção que a gente sente numa conferência teológica. Arrependimento não é meramente ouvir uma música e ficar emocionado. Arrependimento, meus irmãos, tem a ver com uma mudança de perspectiva, uma mudança de entendimento, uma mudança na maneira de enxergar a vida. Arrependimento é sair da morte para a vida, da incredulidade para a fé, do medo para a certeza, do pecado para a santidade, da mentira para a verdade, dos deuses falsos para o único Deus verdadeiro. Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o chamado do reino de Deus para você. Esse arrependimento é absolutamente necessário, porque o nosso coração é cheio de trevas, e as trevas se opõem à luz. Nós não gostamos da luz. Por isso lá em João capítulo 1, verso 5 diz que quando a luz resplandeceu nas trevas, as trevas batalharam contra a luz. Houve uma guerra das trevas contra a luz, e isso indica que a vinda de Cristo como luz enfrentou a oposição do mundo das trevas. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, você tem que se lembrar disso. O teu coração ama as trevas. Você não precisa ensinar para o teu filho a andar nas trevas. O coração dele é inclinado para isso. O Richard Phillips, comentando, diz: se alguém lhe disser que o mundo ou a raça humana são bons em sua essência, lembre-o do que eles fizeram a Jesus. Ele veio sem qualquer pecado, realizou curas e ensinou o caminho para Deus. Ele era uma luz brilhando nas trevas. Contudo, foi por essa mesma razão que o mundo o odiou. Os hipócritas fariseus se ofenderam porque ele expôs o legalismo deles. Os sacerdotes e escribas invejaram a sua popularidade. Os romanos, sedentos de poder, o viram como uma ameaça ao seu domínio militar. E não se tratava apenas da elite, pois as pessoas comuns também exigiram
o sangue de Jesus, gritando: fora, fora, crucificam, foi o que eles exigiram de Pilatos. Aí o Richard Phillips ainda diz: quando o Filho de Deus veio ao mundo, o mundo o pregou numa cruz, que era a mais cruel forma de execução que se poderia imaginar, para sofrer ali e morrer lá. Hoje, do mesmo modo, as pessoas desprezam Jesus. Apesar de supostamente admirá-lo, elas rejeitam sua alegação de ser Salvador e Senhor e sentem-se ofendidas com o seu exemplo santo, pois ele expõe os seus pecados. Essa é a situação da humanidade, meus irmãos. Essa é a situação do nosso coração. Como nós vimos hoje pela manhã, nós temos rejeitado a Cristo desde o seu nascimento. A nossa maneira de viver em trevas é uma amostra de que nós não gostamos da luz. Por tudo isso, o chamado do Evangelho então é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele era o próprio Rei, o Rei Jesus, e com ele veio também o reino. Mas para entrar nesse reino tem que se arrepender da sua vida de miséria que você levou até aqui e começar uma nova vida. O Natal, portanto, meus irmãos, não é apenas o reconhecimento de que nós estamos em trevas, não é apenas a mensagem de que a luz veio ao mundo. Natal é um convite para mudança de vida, de mente, de cosmovisão, de perspectivas. Natal é um convite para uma nova vida, para a glória de Deus. Por isso Pedro, quando esteve pregando lá em Atos, no capítulo 2, verso 37 a 39, que as pessoas perguntam para ele: o que faremos, irmãos? A resposta dele foi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa é a exigência do reino de Deus: arrependimento e fé na obra consumada do Rei Jesus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, disse o Senhor para Nicodemos. Essa é a mensagem do Natal, e eu quero concluí-la trazendo 3 aplicações práticas ao nosso coração nessa noite em que nós estamos aqui para nos confraternizarmos com essa data tão importante na cristandade. O que nós podemos aprender aqui com este texto que lemos nessa noite? Em primeiro lugar, vejam, meus irmãos, como é horrível o estado do homem sem Cristo. O homem sem Cristo é descrito na Bíblia como estando no estado de trevas. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que por natureza nós somos filhos das trevas. Aquela escuridão que envolvia os gentios na Galileia não se limitava às fronteiras daquela cidade. Na verdade, as trevas obscurecem todo o planeta Terra, e cada um de nós nasceu nessa condição de trevas. Somos por natureza filhos das trevas. Por isso, por natureza, nós preferimos mais as trevas do que a luz. É disso que João fala no capítulo 3, verso 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós não gostamos de ser expostos, por isso nós preferimos ficar nas trevas. Mas nós temos que saber nessa noite que ficar nas trevas é muito perigoso, porque estar nas trevas nos faz odiar a luz, nos faz não gostar da luz, e aqui está a nossa maldade. Quando alguém disser a você que a humanidade é boa, lembre-se do que aconteceu quando a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Dr. Martin Lloyd Jones, falando sobre isso, diz: se você quiser saber como é esse mundo, veja o que ele fez com Cristo. Jesus era o Filho de Deus, ele deixou o trono do céu, veio, se humilhou, se pôs a curar as pessoas e instruí-las. Ele nunca fez mal a ninguém, mas somente o bem. Mas qual foi a resposta do mundo? O mundo o odiou, o perseguiu e o rejeitou. O mundo escolheu um assassino no lugar dele. O mundo o crucificou e o matou. É olhando para a cruz que você percebe o que o mundo realmente é. Talvez você diga assim: não, mas o mundo mudou. Os tempos são outros, o mundo é diferente.
quero que você saiba que esse é um pensamento errado. O coração humano continua o mesmo de sempre. Por isso eu quero dizer para você que se Jesus viesse hoje, o seu tratamento seria o mesmo. Se você tem dúvida disso, olhe para a maneira como as pessoas respondem ao Evangelho. O Evangelho continua sendo loucura para o homem ímpio. E do que trata o Evangelho? O Evangelho é sobre Cristo, é sobre a luz que veio ao mundo. Mas ainda hoje as pessoas continuam rejeitando a Cristo e tratando-o como se ele fosse um impostor, um mentiroso. Foi isso que os homens fizeram no primeiro século. É isso que eles continuam fazendo hoje. É isso que eles sempre farão com Cristo, a menos que Deus mesmo desperte suas consciências para verem a terrível escuridão espiritual na qual se encontram. Esta é a situação dos homens sem Deus. Esta é a tua situação se você está sem Cristo nessa noite. Se você ainda não depositou a sua fé, a sua alegria, a sua esperança somente em Jesus, a luz do mundo, você ainda está num estado de trevas. E você não sabe para onde você vai. Você é como aquela caravana que, em meio ao deserto, foi pego de surpresa pelas trevas. E agora você não sabe mais o caminho. Mas a mensagem do Evangelho, meus irmãos, é que a luz de Deus apareceu nesta manhã resplandecente. E você não precisa mais ficar nas trevas. Creia nele. A segunda lição que nós aprendemos aqui nessa noite é que a chegada da luz no meio das trevas é uma questão de vida ou morte. O convite do Evangelho é para que os que estão na sombra da morte saiam das trevas e venham para a luz e vivam. Queridos irmãos, Deus já providenciou a luz para os que estão nas trevas. Como eu já citei e cito de novo, Jesus falou em João 12,46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe o que aconteceu lá na Galileia dos gentios? No meio de um povo pagão, afundado na escuridão, sem perspectivas, sem rumo, sem esperança. A luz chegou e centenas de pessoas viram a luz e creram e se arrependeram e passaram a viver uma nova vida. Uma vida que glorifica a Deus e que abençoa o próximo. Uma prova disso é o próprio Mateus, o publicano, que mudou de vida e nos abençoou escrevendo um dos evangelhos. A chegada da luz, então, é uma questão de vida ou morte para os galileus e para o mundo inteiro. O convite de Jesus é para que você se arrependa, a fim de que você possa sair das trevas e vir para a luz do Senhor. Não há prova maior de amor do que essa, de Deus ter providenciado uma forma de você não viver mais nas trevas. Mas se você rejeitar esse convite, infelizmente, você permanecerá na escuridão. E o fim disso, certamente, são as trevas exteriores de que a Bíblia fala. O lugar onde você tanto amou ficar. Se vocês quiserem morar nas trevas por toda a eternidade, sigam o caminho das trevas que vocês têm seguido. A prostituição e todo tipo de pecado e de rebelião contra a lei de Deus é o caminho das trevas. É o caminho da morte. Vocês precisam fugir das trevas. Vocês precisam sair das trevas. A luz já está brilhando e vocês têm que sair. É uma questão de vida ou morte. Se vocês não saírem pela fé em Jesus, se arrependerem dos seus pecados, vocês perecerão. Não há outra forma. E também, em terceiro lugar, a última lição que nós aprendemos aqui. Vejam como Deus age diferente de nós. No geral, quando nós vamos fazer um projeto, o que a gente faz? Vamos construir uma escola presbiteriana aqui, se Deus quiser, em breve nós vamos construir. O que nós vamos fazer? Nós vamos atrás dos melhores profissionais, das pessoas mais competentes possíveis, para fazer o projeto, para edificar. Depois teremos que ter bons profissionais para ensino, para direção. Nós procuramos os melhores, os mais preparados, os pontos estratégicos melhores, os grandes centros para ganharmos dinheiro. Mas é interessante que Deus não faz assim. Quando Ele foi salvar a humanidade, Ele começou por onde ninguém poderia imaginar.
Pense, por exemplo, no local de nascimento de Jesus, conforme nós vimos hoje pela manhã. Deus não escolheu a Judéia para revelar o seu plano de salvação a Maria, mas a Galileia, uma terra que era o objeto do desprezo. Deus não escolheu Jerusalém, o centro religioso de Israel, mas a aldeia de Nazaré. Natanael disse: de Nazaré pode vir alguma coisa que preste. Deus não foi ao templo, mas para a casa de uma serva camponesa. Deus não escolheu a filha de Caifás, mas uma pobre jovem chamada Maria. R.C. Sproul, comentando isso, diz: Deus raramente faz o que nós esperamos que Ele faça. Ele nunca esteve preso às expectativas dos homens. Deus exerce sua missão, a graça redentora, quando, onde e como se agrada em sua soberania. Assim sendo, Jesus não foi para Jerusalém, mas para as regiões de Zebulon e Naftali, um povo completamente destruído e devastado. Kent Hughes comenta e diz: se a encarnação acontecesse hoje, Deus faria o mesmo. O Senhor não nasceria em Jerusalém, ou Roma, ou Genebra. Ele nasceria nas ruas comuns de alguma cidade sem nome. O Senhor tem prazer em se achegar a pessoas necessitadas, pequenas, aqueles que percebem que são falidos e fracassados e que sabem que sem Ele nada podem fazer. Ele tem prazer em se achegar àqueles que reconhecem sua fraqueza, sua falência, sua miséria e que sabem que não podem comprar o favor dos céus. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que enxergam a sua própria escravidão espiritual. Óbvio que aqui ele não está falando de questão de financeira, de pobreza financeira, porque é possível ser uma pessoa pobre financeiramente e ser extremamente orgulhoso e egoísta. Assim como também é possível ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente e ser humilde diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Ele está falando aqui de pessoas necessitadas, que batem no peito e dizem: ó Deus, ser propício a mim, pecador. A encarnação, a salvação, a ressurreição e o nascimento do Filho de Deus não são para os orgulhosos e autossuficientes, mas para os galileus quebrados, para os da Galileia dos gentios, para um povo sem esperança, para um povo que jazia em trevas, para um povo que não tinha perspectiva de um olhar para frente, para um povo que foi corroído e destruído pelo pecado, para o filho que foi abandonado pelos seus pais e não sabe o que fazer, para as pessoas que sofrem com alguma doença que lhes tira a capacidade de viver, para a mulher que foi ferida e machucada e traída pelo seu marido, para o marido que foi abandonado por uma mulher e não sabe a quem recorrer, para aqueles que estão literalmente destruídos e em trevas, na escuridão das noites sem fim, sentados na sombra da morte. Se você se sente assim, lembre-se daquele glorioso lema da Reforma Protestante: post tenebras lux, depois da escuridão a luz. É isso que significa ser salvo. Para um mundo que vivia na escuridão, Deus enviou a luz, a esperança, a iluminação, a capacidade de ver, de enxergar e de perceber que apesar da nossa triste condição, nós podemos viver na luz do Senhor, como diz a palavra de Deus. Como diz o Philip Ryken, a salvação é como o primeiro raio da manhã depois da noite mais escura. Até irmos a Jesus Cristo pela fé, estamos vivendo nas trevas do pecado não perdoado. No entanto, quando confiamos nele, sua luz invade a nossa vida e conseguimos enxergar o nosso caminho. Creia em Jesus. A noite escura do seu pecado logo terminará e a aurora da sua luz nascerá no seu coração pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.